Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores rubro-negros mostra a ansiedade crescente em torno da possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo. A negociação com o West Ham, que parecia simples em um primeiro momento, transformou-se em um verdadeiro jogo de paciência e estratégia. A próxima semana será decisiva, e cada detalhe pode definir se o meia de 28 anos vestirá novamente a camisa vermelha e preta ou se permanecerá na Inglaterra até o fim da temporada. O clube londrino recusou a primeira proposta apresentada pelo Flamengo, alegando que o valor não atingia suas expectativas. O time inglês, que ainda não se movimentou para buscar um substituto, demonstra claramente sua intenção de segurar o jogador até maio, quando a Premier League chega ao fim. Essa postura contrasta com o desejo de Paquetá, que já sinalizou sua vontade de retornar ao Brasil e reencontrar a torcida que o projetou para o futebol mundial. A diretoria rubro-negra, ciente da importância de contar com o reforço ainda nesta janela, tenta ajustar o modelo de negócio. A proposta inicial girava em torno de 40 milhões de euros, divididos entre parte fixa e bônus. No entanto, os ingleses exigem que o valor seja pago integralmente, sem condicionantes. O impasse está justamente nesse ponto. O Flamengo não pretende alcançar os 45 milhões de euros que o West Ham estipula como preço final. Nos bastidores, a pressão aumenta. Paquetá não entra em campo desde a derrota para o Nottingham Forest, no dia 6 de janeiro, e sequer foi relacionado para os últimos compromissos. O técnico Nuno Espírito Santo acompanha a situação, mas parece já preparar o elenco para atuar sem o meia, o que reforça a percepção de que o jogador está cada vez mais distante dos planos do clube inglês. Para o Flamengo, a urgência é clara. A janela de transferências na Inglaterra se encerra no dia 2 de fevereiro, e qualquer atraso pode inviabilizar a negociação. O clube carioca sabe que precisa apresentar uma proposta convincente o quanto antes, permitindo que o West Ham tenha tempo hábil para buscar uma reposição. Caso contrário, o negócio pode naufragar e deixar a torcida frustrada. A volta de Paquetá ao Flamengo não seria apenas um reforço técnico. Seria também um gesto simbólico, capaz de elevar o moral da equipe e reacender a paixão da torcida. O meia, formado nas categorias de base do clube, carrega consigo uma história de identificação e talento que poucos jogadores conseguem transmitir. Sua chegada poderia transformar o ambiente interno e dar ao time uma nova perspectiva para a temporada. A postura firme do West Ham, entretanto, mostra que os ingleses não estão dispostos a abrir mão facilmente de um jogador que ainda possui mercado na Europa. O clube londrino entende que Paquetá é peça importante e que sua saída precoce poderia comprometer o desempenho na Premier League. Essa resistência cria um cenário de tensão, em que cada movimento do Flamengo precisa ser calculado com precisão. Torcedores rubro-negros acompanham cada atualização com ansiedade. Nas redes sociais, a expectativa pela volta de Paquetá domina as discussões, e muitos já imaginam um meia formando dupla com outros craques do elenco. A pressão popular, somada ao desejo do jogador, cria um ambiente favorável para que o Flamengo intensifique sua ofensiva. Especialistas em mercado esportivo destacam que a negociação é uma das mais complexas dos últimos anos. Não se trata apenas de valores, mas de timing e estratégia. O Flamengo precisa convencer o West Ham de que liberar Paquetá agora pode ser vantajoso, seja pela compensação financeira imediata ou pela possibilidade de reinvestir em outro atleta antes do fechamento da janela. O risco, porém, é real. Caso os ingleses mantenham sua postura irredutível, o Flamengo pode ver a negociação se arrastar até o meio do ano, algo que não agrada à diretoria. O clube carioca não considera a hipótese de esperar até maio para contar com o jogador, pois entende que o impacto imediato é fundamental para os objetivos da temporada.
A próxima semana, portanto, será marcada por intensas conversas e ajustes de propostas. O Flamengo terá de decidir se aumenta o valor fixo, se elimina os bônus ou se busca alternativas criativas para convencer o West Ham. Cada detalhe pode ser determinante, e a margem para erro é mínima. O caso de Paquetá mostra como o futebol moderno é cada vez mais influenciado por negociações complexas e pela força dos mercados internacionais. O jogador, que já demonstrou seu desejo de voltar ao Brasil, encontra-se em meio a uma disputa que envolve milhões de euros, interesses comerciais e estratégias de longo prazo. Para os torcedores, o que importa é ver Paquetá novamente em campo com a camisa rubro-negra. A expectativa é de que o desfecho seja positivo, mas a incerteza mantém todos atentos. O Flamengo sabe que precisa agir rápido e com firmeza, pois o tempo é curto e a pressão é enorme. Se a diretoria conseguir superar os obstáculos e fechar o acordo, o retorno de Paquetá será celebrado como uma das maiores contratações da história recente do clube. Caso contrário, a frustração será inevitável, e o episódio ficará marcado como uma oportunidade perdida. O desfecho dessa novela promete ser emocionante. A próxima semana será decisiva, e cada movimento pode definir o futuro de Lucas Paquetá e do Flamengo. O que está em jogo não é apenas uma contratação, mas a chance de escrever um novo capítulo na história do clube e de reacender a chama da torcida com um ídolo que deseja voltar para casa. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais trouxe uma revelação estarrecedora. O árbitro Ramon Abatiabel, em tom firme e visivelmente incomodado, afirmou diante das câmeras que a ordem era para o Flamengo perder. A declaração, curta e direta, caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional, despertando curiosidade imediata e provocando uma onda de indignação entre torcedores, dirigentes e especialistas. A cena, gravada em um ambiente informal, mostra o árbitro sem rodeios, expondo uma suposta pressão externa que teria influenciado resultados de partidas envolvendo o Flamengo. O vídeo rapidamente viralizou, alcançando milhões de visualizações em poucas horas e se tornando o assunto mais comentado em plataformas digitais. A repercussão foi imediata. Torcedores rubro-negros reagiram com fúria, acusando a arbitragem e as entidades responsáveis de manipulação e falta de transparência. Para muitos, a fala de Ramon Abatiabel confirma suspeitas antigas de que o clube vinha sendo prejudicado em momentos decisivos. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas especiais e manchetes de capa à polêmica. Analistas destacaram que a declaração do árbitro não é apenas grave, mas também inédita, já que raramente profissionais da arbitragem expõem de forma tão explícita possíveis ordens externas. Nos bastidores, dirigentes do Flamengo exigiram explicações imediatas da CBF e das comissões de arbitragem. O clube, que já vinha questionando algumas decisões recentes, agora se vê respaldado por uma fala que pode mudar completamente a narrativa sobre os resultados de suas partidas. Torcedores organizados se mobilizaram rapidamente, promovendo protestos em frente ao estádio e ao centro de treinamento. Faixas e cânticos pediam justiça e denunciavam a suposta manipulação. O clima de revolta reforça a pressão sobre as autoridades esportivas. Especialistas em ética esportiva afirmam que a declaração de Ramon Abatiabel, se confirmada, pode configurar um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro. A ideia de que resultados foram influenciados por ordens externas ameaça a credibilidade das competições e coloca em xeque a confiança dos torcedores. Nas redes sociais, a frase "a ordem era pro Flamengo perder" tornou-se viral, sendo repetida em memes, vídeos e debates acalorados. A indignação ultrapassou os limites da torcida rubro-negra e alcançou fãs de outros clubes, que também passaram a questionar a integridade das competições. A CBF, pressionada pela repercussão, prometeu abrir uma investigação interna para apurar a veracidade das declarações. No entanto, muitos especialistas acreditam que apenas uma apuração independente poderia trazer credibilidade ao processo. O elenco do Flamengo também foi impactado pela notícia. Jogadores declararam sentir revolta e frustração, afirmando que sempre acreditaram estar competindo em condições justas.
A revelação, segundo eles, reforça a necessidade de mudanças profundas na arbitragem brasileira. Dirigentes de outros clubes se manifestaram, alguns em apoio ao Flamengo, outros pedindo cautela até que os fatos sejam devidamente apurados. A fala de Ramon Abate-Abel, no entanto, já deixou marcas profundas e dificilmente será esquecida. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da acusação e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade das competições é fundamental para o valor das marcas, e qualquer suspeita de manipulação pode afetar contratos e investimentos futuros. Críticos da arbitragem brasileira afirmam que o episódio apenas confirma a necessidade de profissionalização e transparência. Para eles, a fala de Ramon Abate-Abel é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade das competições. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que o Flamengo teria sido prejudicado por decisões polêmicas. A declaração do árbitro, nesse sentido, é vista como uma confirmação tardia de injustiças que marcaram a história do clube. A narrativa de manipulação reforça a dramaticidade do episódio. Não se trata apenas de erros de arbitragem, mas de uma suposta ordem deliberada para prejudicar um dos maiores clubes do país. A gravidade da acusação mantém o público ávido por novos detalhes. Enquanto isso, autoridades esportivas enfrentam o desafio de conter a crise sem comprometer ainda mais a credibilidade das competições. A pressão por respostas rápidas e contundentes cresce a cada dia, e a confiança dos torcedores depende da transparência do processo. O caso também reacende debates sobre o papel da mídia na amplificação de crises. O vídeo, ao ser compartilhado em larga escala, transformou uma declaração individual em um debate nacional, potencializando o impacto da fala e aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. À medida que a repercussão continua, o episódio se consolida como um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. A frase de Ramon Abate-Abel já entrou para o imaginário coletivo e promete ser lembrada por décadas como símbolo de uma crise de credibilidade. No fim, o vídeo que iniciou toda essa onda de indignação permanece sendo reproduzido incansavelmente. Cada nova visualização reacende a curiosidade e a revolta, mantendo viva a chama da polêmica. O Flamengo, envolvido no centro da tempestade, aguarda os próximos capítulos de uma história que ainda está longe de terminar. A repercussão da declaração de Ramon Abate-Abel continua crescendo e já se tornou um dos maiores escândalos recentes do futebol brasileiro. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" não apenas incendiou os debates esportivos, mas também colocou em xeque a credibilidade das competições nacionais. Torcedores, dirigentes e comentaristas seguem discutindo intensamente os desdobramentos, e cada novo detalhe que surge mantém o público ávido por informações. Nas redes sociais, o tema permanece entre os mais comentados, com milhões de interações diárias. Vídeos, memes e análises circulam sem parar, e hashtags relacionadas ao caso seguem no topo dos assuntos mais populares. A indignação da torcida rubro-negra é evidente, mas o episódio também mobilizou fãs de outros clubes, que passaram a questionar se situações semelhantes já ocorreram em partidas decisivas. A imprensa esportiva dedica espaço diário ao escândalo, trazendo especialistas em arbitragem, ética esportiva e direito desportivo para analisar as consequências da fala do árbitro. Muitos destacam que, se comprovada, a denúncia pode configurar um dos maiores abalos institucionais da história do futebol brasileiro, exigindo mudanças profundas na forma como a arbitragem é conduzida. Dirigentes do Flamengo reforçaram sua posição de indignação e exigiram respostas rápidas da CBF. O clube, que já vinha questionando decisões polêmicas em jogos recentes, agora se vê respaldado por uma declaração que pode mudar completamente a narrativa sobre os resultados. A diretoria promete não descansar até que a verdade seja esclarecida. Torcedores organizados intensificaram suas manifestações, promovendo atos em frente ao estádio e ao centro de treinamento. Faixas e cânticos pedem justiça e denunciam a suposta manipulação. O clima de revolta reforça a pressão sobre as autoridades esportivas, que precisam dar respostas convincentes para conter a crise.
No cenário internacional, a repercussão também é significativa. Jornais e portais esportivos de diferentes países noticiaram o episódio, destacando a gravidade da acusação e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade das competições é fundamental para o valor das marcas, e qualquer suspeita de manipulação pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. Críticos da arbitragem brasileira afirmam que o caso confirma a necessidade de profissionalização e transparência. Para eles, a fala de Ramon Abate-Abel é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade das competições. O episódio pode ser o ponto de partida para uma reformulação completa do sistema. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que o Flamengo teria sido prejudicado por decisões polêmicas. A declaração do árbitro, nesse sentido, é vista como uma confirmação tardia de injustiças que marcaram a história do clube. A sensação de que o time foi alvo de manipulação reforça a narrativa de perseguição que há muito circula entre os rubro-negros. À medida que os dias passam, a repercussão não diminui. Pelo contrário, cada novo detalhe sobre os bastidores da arbitragem e possíveis pressões externas mantém o público ávido por informações. O episódio já é considerado um dos mais marcantes da história recente do futebol brasileiro e promete ser lembrado por décadas como símbolo de uma crise de credibilidade que abalou profundamente o esporte nacional. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.